Olá? Sabe aquela sensação de incerteza que às vezes bate? Pois é. Agora, imagina só que existe uma carta escrita há quase 2000 anos que fala diretamente sobre isso, sobre como ter esperança quando tudo parece meio confuso. É exatamente essa carta que a gente vai desvendar hoje. A primeira aos Tessalonicenses, um dos primeiríssimos escritos do cristianismo. E no coração dessa carta, olha só, tem uma pergunta que é nossa, super humana, super urgente. Uma pergunta que deixava uma comunidade novinha, sabe? Completamente apavorada. E é uma pergunta que, vamos combinar, todo mundo já se fez em algum momento. O que acontece com as pessoas que a gente ama e que já partiram? Então vamos lá. Essa pergunta não era tipo uma curiosidade teológica, sabe? Longe disso. Ela nasceu no meio de uma crise real, de uma necessidade desesperada mesmo por consolo e por uma direção. A situação era puro drama. Pensa no cenário. O apóstolo Paulo, depois de um tempo curtíssimo na cidade, teve que fugir às pressas por causa de perseguição. E ele deixou para trás um grupo de gente recém-convertida, com quase nenhuma instrução e enfrentando uma baita hostilidade. Essa carta era a única ponte, a única forma de chegar até eles. Para a gente sentir o peso e a força dessa mensagem, a gente precisa dar um passo atrás e entender o mundo deles. Quem eram essas pessoas, afinal? E que tipo de pressão era essa que eles estavam vivendo? E olha só que interessante esse mapa. A gente consegue ver direitinho a rota de fuga do Paulo. Ele é expulso de Filipos, chega em Tessalônica e logo em seguida precisa fugir de novo para Bereia, depois para Atenas e finalmente ele para em Corinto. É de lá, de longe, com o coração na mão, que ele escreve, tentando cuidar daquela comunidade à distância. E isso nos leva para um ponto histórico que é simplesmente fascinante. Dá uma olhada nessa linha do tempo. A primeira carta aos Tessalonicenses é de mais ou menos 51 d.C. Sabe o que isso significa? Que esse é um dos primeiríssimos, talvez o primeiro documento cristão que a gente tem. Foi escrito antes de qualquer um dos evangelhos. A gente está lendo o pensamento cristão nascendo ali, na sua forma mais crua. E a cidade em si. Tessalônica não era um vilarejo qualquer não. Pelo contrário, era a capital da Macedônia, uma metrópole com mais de 200 mil pessoas. Imagina um caldeirão de culturas. Gregos, romanos, judeus, tudo junto e misturado. Um lugar vibrante, mas também, claro, cheio de tensões. E a tensão explodiu muito rápido. O Paulo conseguiu pregar por apenas 3 sábados antes de ser expulso da sinagoga. Os opositores dele armaram um tumulto na cidade e a acusação foi pesadíssima, traição contra Roma. Um cara chamado Jason, que deu abrigo para os missionários, foi parar na cadeia e teve que pagar fiança para sair. Ou seja, o perigo era real, era imediato. Mas o mais curioso é que a maior angústia daquela comunidade não era nem a perseguição em si, acredita? Era uma coisa mais profunda, ligada à grande promessa que eles tinham acabado de receber, a volta de Jesus. Eles ficavam se perguntando, tá, mas como é que isso vai acontecer? Com tão pouca instrução, a imaginação deles devia estar a 1000 por hora, né? E claro, a outra grande dúvida, quando? Será que vai ser na nossa geração? Será que é amanhã? A expectativa estava lá no teto. Isso nos traz de volta para a pergunta que mais doía, a mais pessoal de todas. Se Jesus voltar amanhã, o que acontece com o nosso irmão, nossa mãe, nosso amigo que faleceu semana passada? Eles perderam a promessa? Essa era a ferida que precisava ser curada. E então a resposta chega. De Corinto, Paulo envia Timóteo com a carta. E não é uma carta qualquer. É um texto que não só responde às perguntas deles, mas que redefine o que significa fé, amor e, principalmente, esperança. O Paulo estrutura a mensagem dele em cima desses 3 pilares. A fé, que é uma confiança que te leva a agir, o amor, que é se dedicar de verdade ao outro, e a esperança, que ele define não como um tomara que aconteça, mas como uma certeza convicta, uma expectativa firme na volta de Cristo. É essa esperança que vai ser a chave para a angústia deles. Então, o ponto crucial é este. A esperança não era um sentimento vago, um otimismo qualquer. Tinha resultados práticos. Primeiro, ela motiva a preparação a viver de forma correta. Segundo, ela traz consolo, a certeza de que a justiça final vai chegar. Terceiro, ela é a base para uma alegria que vai além das circunstâncias. E por fim, ela dá força para a gente perseverar no meio do sofrimento. O reformador João Calvino, séculos depois, resumiu isso de um jeito perfeito. A esperança da vinda de Cristo é o antídoto para o sofrimento presente. É o remédio para a dor do agora. Mas o Paulo era sábio. Ele sabia que essa esperança tão poderosa precisava de equilíbrio, porque se a gente aplicar do jeito errado, ela pode levar a 2 extremos bem perigosos. E aqui a gente vê esses 2 perigos claramente.
De um lado, o risco de estar tão envolvido com este mundo que a gente se acomoda e esquece da eternidade. A fé vira só uma ferramenta para melhorar a vida aqui e agora. Do outro lado, o perigo de se alienar tanto do mundo, achando que nada aqui importa, que a pessoa se torna inútil e indiferente ao sofrimento ao redor. A fonte menciona uma anedota que captura perfeitamente o primeiro extremo. É sobre uma jovem que orou: Senhor, eu anseio pela sua volta, mas será que dá para esperar só eu me casar antes? É engraçado, mas mostra como é fácil o nosso coração se apegar mais às bênçãos terrenas do que ao próprio Deus. E tudo isso nos leva à questão final. O que uma carta de 2000 anos, escrita para uma comunidade perseguida na Grécia, tem a ver com a gente hoje? A resposta é tudo. Paulo, em outra carta, escreveu esta frase poderosa. Ela nos lembra que a fé cristã, na sua essência, não é sobre ter uma vida melhor agora. É sobre uma esperança que transcende esta vida. Se a gente tira isso, a fé perde o seu centro de gravidade. Essa carta é um chamado para despertar. Um chamado para quem vive no piloto automático, imerso num mar de entretenimento, sempre ocupado com a próxima tarefa, com o próximo projeto. É uma mensagem que nos pergunta, no meio de tudo isso, onde é que está a sua esperança? E assim, essa análise termina com a mesma pergunta que a carta nos força a fazer. Não como uma acusação, mas como um convite à reflexão. A maneira como eu vivo o meu dia a dia reflete a esperança de que Cristo voltará? E se não, o que talvez precise mudar? Uma pergunta antiga com uma urgência totalmente atual.